Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Cadê vocês? Aqui, chegamos! Estamos no ar com mais um Mulheres Conectadas para vocês. E hoje o programa faz jus ao nome, que eu vou receber aqui um mulherão que vocês vão amar conversar. Sabe por quê? Ela é quem é a diretora de novos negócios corporativos de uma agência de publicidade que eu tenho certeza que vocês conhecem. Aliás, ela já tem 48 anos aqui no nosso ABC Paulista e eu estou falando da Caroline Ferrari, da Octopus. Ela vai vir aqui conversar com a gente, vai falar sobre a demanda de mercado, falar um pouquinho do marketing. E para você que é mulher, que me assiste, que é empreendedora e que gosta de saber, né, das novidades do marketing, o que as agências estão fazendo, como que é uma mulher estar na gestão assim da agência. E aliás, ela me contou que são várias mulheres na gestão da agência. Então a gente vai saber como funciona essa rotina, quais são as novidades, tudo no programa de hoje. Já faço convite, aproveitar que apareceu aqui na tela o meu arroba, Cláudia Loia, segue lá, né? Lá eu fico com vocês quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se estiver vendo a gente pelo canal ABC Oficial no YouTube, aproveita para compartilhar o nosso programa para que ele chegue aí ao maior número de pessoas. Também pode apontar o seu celular para esse QR Code, porque a gente está muito chique, muito tecnológico, muito digital aqui na tela. E manda seu recado, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, que a gente adora ler e receber, porque esse programa só funciona assim. Se você participar, assistir, interagir, que o mais bacana é a gente trazer esse tipo de conteúdo. É claro que a gente vai ter os cortes aqui na TV para vocês, para a gente falar sobre os principais momentos da entrevista. Mas é gostoso a gente parar, sentar, ouvir uma história. É um exercício diário que você tem que fazer, viu? Então não tem pressa, desacelera, para um pouquinho, vai lá, vai lá, pega a tua água, teu café, vem para frente para a TV, senta um minutinho, porque tá no ar o Mulheres Conectadas. Agora vamos falar com esse mulherão, como eu disse para vocês. Todo mundo fala, é a Carol da Octopus. Pronto, vocês também já vão ser íntimas de Carol. Boa tarde, bem-vinda ao programa. Obrigada, Cláudia. Que bom te receber. É um prazer estar aqui. E você uma sempre alegria. Linda, né, Carol? Acho que a gente se viu a primeira vez, assim, de se conhecer faz uns 5 anos. Faz quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que deve fazer em torno disso ou mais. É, né? Porque você estava junto com a sua filha mais velha, que... Na rádio. Na rádio, exatamente, pequena, brincando com Nossa, outras faz crianças. Uns 10 anos, então. Faz tempo, muito. E a Carol sempre linda, com cabelão. Carol, somos espelho, então, da beleza, linda, né? Linda, você é sempre linda. Eu sempre falo pro pessoal aqui, viu? Você também. Falo, nossa, a Carol da Octopus, ela é muito bonita. Uma mulher linda. Obrigada. É bom a gente se ver, se reconhecer em tantas mulheres, mulheres, mãezona, né? Também, né? Que eu lembro que no dia a gente falou sobre maternidade, né? Sempre mãezona, isso é... Acho que é o primeiro. Depois a gente acomodou tantas outras gavetinhas no decorrer da vida, né? E assim, né? Sempre em primeiro, mas você sempre à frente de uma empresa grande. Sim. Familiar também. Familiar. E que vem crescendo. E assim, com tantas mudanças que a gente teve nesse meio publicitário, no meio do marketing, vocês estão lá e mesmo, se antenando, sim, né? Conta um pouco. E mesmo mercadologicamente falando, né? Assim... Bom, a Octopus, como a Cláudia mencionou, é uma agência familiar que está fazendo agora, esse ano,
48 anos de trajetória, de persistência, de resistência, de inovação, de transformações, né? Acompanhando o cenário econômico do nosso país, acompanhando as transformações do perfil dos consumidores, tantos adventos tecnológicos que transformam o nosso dia a dia e, consequentemente, as nossas necessidades de consumo. Quanta coisa que a gente achava que não precisava, ou que não precisaria um dia, ou que nunca imaginou que fosse precisar, como, por exemplo, a nossa dependência. Tudo acontece... não tem mais número de telefone, né? É só o WhatsApp. Não, lembra que tinha que ter telefone em casa? Esquece. Exato. Agora a nossa vida acontece na nossa mão, né? Tudo acontece ali. Então, 48 anos de existência, uma estrutura familiar, a Octopus foi montada, foi idealizada, estruturada pelo Paulo César Ferrari, que é o nosso pai. Nós somos em 3 irmãs, a Maiara, a Larissa, eu sou a mais velha, e cheguei lá primeiro, escolhi então esse sonho publicitário, porque eu cresci sem ter muito a presença do meu pai, porque ele estava construindo o sonho, realizando o sonho, né? Então era árduo, era um mercado iniciado desbravando muito, cheio de oportunidades, né? Não existiam tantas agências como existem hoje, o mercado cresceu muito da comunicação, né? Então ele estava ali construindo. Então nós crescemos, nossa, o que será que tem naquele lugar, né? Que tem na Octopus, que é tão fascinante, que o nosso pai está sempre ali, apaixonado. Né? Apaixonado. Vamos saber, vamos descobrir o que é isso. E aí eu escolho também a comunicação, faço publicidade. A minha irmã do meio, a Maiara, ela faz rádio, televisão, produtora. E a nossa irmã mais nova também vai para publicidade. Minha mãe, que é da área da saúde, ninguém foi para a área da saúde. E ela que ficou mais conosco em casa, na nossa educação ali diária, né? Ela abriu mão para estar conosco também e tinha o consultório, que ela era cirurgiã dentista. E nisso começa o nosso aprendizado todo, principalmente o meu, desde o início, desde a área de planejamento. Na verdade, eu andei por todas as áreas dentro da agência, né? Porque é um organismo vivo. Então, a gente tem área de atendimento, tem área de criação, tem a área de mídia, tem a área de planejamento estratégico, tem a controladoria, tem administrativo. É uma empresa, né? Com as suas áreas, mas todas conectadas, né? Para ter um fluir da comunicação, para a entrega ser sempre a melhor possível, né? Para os nossos clientes, primando sempre por isso. E vem isso tudo, passa-se esses anos todos, muitos desafios, muitas conquistas, perdas, né? Porque 48 anos muita água rolou, né? Muita água rolou. A gente brinca e fala que é a minha irmã gêmea, assim, meu pai concebeu nós, sabe? Então, eu vivi mais ali do que em qualquer outro tempo fora para desbravar outras realidades. E sabe o que é o mais legal? Quando você falou da sua escolha pela publicidade, os olhinhos dela brilharam. Então, assim, não é assim, meu pai já tinha empresa e eu fui fazer. Não, a veia é publicitária, não, né? eu acredito que a gente já existe isso em nós, sabe? Tava no nosso gene, no nosso DNA. A nossa irmã do meio, a Maiara, ela é um pouco mais tímida. Tanto que hoje ela é da área administrativa, né? Que eu ia até mencionar. Eu trafeguei em todas as áreas da agência e me mantive mais ali em atendimento, novos negócios, sempre. E produção. Sempre a parte de produção de custos, dos valores e tal, isso sempre ficou comigo. E a Maiara, ela passa para a gestão dali do administrativo financeiro. E passa mais um tempo, porque a nossa diferença de idade para a mais nova é 10 anos. Daí vem a Larissa. E ela vai para planejamento estratégico. Então, começa a se perceber as colunas que a gente vai ocupar ali dentro. Entender as nossas funções, as nossas entregas, profissionalizar cada vez mais. Nesse decorrer do trajeto todo também,
nesses 48 anos, o Paulo César tinha um sócio, se dissolveu, a gente adquiriu a parte do sócio, e é aí, a partir de 2000, por ali, 2001, que as coisas começam a ter mais forma, entendida, o que o que tá, o que não tá, sabe? Então isso vai se amadurecendo, a gente também vai amadurecendo, vai aprendendo muito. E isso tudo conduz para o tempo de hoje, né? Que eu acho que a gente pode falar um pouco mais de como estamos agora, né? De uns 3 anos para cá, Clau, por essa busca do profissionalismo, de trazer cada vez mais gestão para a empresa, né? Porque aí a gente trata a agência Octopus, é uma empresa-agência, né? E a necessidade de sermos ainda mais profissionais. Ter processos mesmo ali dentro. Ainda mais por se tratar de uma empresa familiar que, nos primórdios, eu falo primórdios, porque eu já sou publicitária há 30 anos, já tenho 30 anos de carreira. Falava-se que estrutura empresa familiar não tinha sucesso, ou que era fadada a um fracasso eminente. Tinha a verdade dos perigos da empresa familiar, mas não se sabia falar sobre como evitar tudo isso, né? Como, então, eu evito que deixe de existir empresas familiares? Então, aquilo era meio perturbador. Eu me lembro, na época, bem mais jovem, cara, mas como assim não? A gente busca fazer o melhor, se entregar, aprender, tá sempre aprendendo, né? Tá em contato com o público, com os clientes. E aí, nesses últimos tempos, onde a gente percebe mais, inclusive também a passada mais de bastão do Paulo César, que é o nosso CEO, ele ainda é o nosso CEO, mas da necessidade dele também de perceber que é chegado um novo tempo, um novo momento para a empresa e, inclusive, para as filhas, né? A carreira também. E a gente toma a decisão de fazer a contratação de uma consultoria de negócios. Que bacana, isso foi quando? Há 3 anos atrás, está Legal. dando 3 anos e meio. E isso faz um diferencial, viu, Cláudio? Claro que existe em nós o desejo de continuar a empresa. Nós somos apaixonadas. Depois você vai ter o privilégio, e elas também, de te conhecer. Elas também são apaixonadas por isso. Não é só a Carol que ama a publicidade, ama estar fazendo o que eu faço. Adoro conhecer pessoas, conversar, aprender com você, compartilhar. Eu acredito que a comunicação, a publicidade, tudo que a gente realiza, ela é pautada em cima dessas trocas, do que a gente se permite conhecer, né? Desse networking todo que ela proporciona, e né? você Muito valida gostoso. uma série de coisas, Sim. né? E te embasa. Claro que você tem todo o estudo técnico que você tem que estar buscando. Não para, né? A gente não pode parar. E aí a gente faz essa decisão em cima do nosso querer. É o nosso desejo? É o nosso desejo. A gente vai continuar? Não vai vender? Não vai isso? Não vai nada? Não vai fazer nada? Não. A gente continua, a gente faz isso permanecer. Porque o sonho que iniciou com ele, Paulo César, se torna também nosso sonho, né? É parte do que nós também desejamos para o nosso futuro. Vocês cresceram e respiraram também esse sonho, né? Inevitavelmente. Sempre, inevitavelmente, Cláudia. Que delícia. E assim, e a figura do pai, né? Do grande herói. Eu penso que isso também tem uma influência absoluta. Eu gosto muito também desses assuntos assim de comportamento humano. Enfim, uma série Imagina que prazer o dele ver que naturalmente nós escolhemos segui-lo. Exato, vocês escolheram. Exato. Isso deve ser, acho que, o melhor legado de vida. Olha, é um italianão, viu? Mas eu acho que agora a coisa tá mais... Ele demonstra mais, inclusive. Mas sabe como é a personalidade predominante dos italianos, Eu né? sei, meu mais pai também casca era dura, italiano. mais casca ali e tal. A necessidade de ter filho homem, teve 3 filhas meninas, então esses são os protótipos de homem que você tem, né? A gente brinca com ele e fala isso. E aí a gente então decide, faz a contratação, a gente vai para o mercado, pesquisa e encontra a Fundação Dom Cabral. Olha lá, tá fazendo jabazinho para a fundação. Que é acho que a 10ª ou a 7ª escola no mundo de
desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento de plano de negócios. É uma das maiores escolas no mundo para esse empoderamento, para esse crescimento. É fantástico. Vale quem está passando por decisões assim, do que fazer, que passos eu dou, não estou enxergando para que caminhos eu vou. É a consultoria. Tem que ter uma base de uma consultoria. E olha, que nós trabalhamos com consultoria. A gente vende consultoria para os nossos clientes, mas de comunicação. Não de uma vida, de uma empresa, né? De um planejamento estratégico. E é muito longa essa consultoria? Como que é esse trabalho? Olha, Clau, ele é formiguinha. Tá. E ele mexe no vespeiro. A consultoria mexe no vespeiro, enfia o dedo na ferida, vem à tona vulcões. Porque a gente contrata uma consultoria para uma empresa familiar. Que passos vamos dar? Quem faz o quê decisivamente, né? Como Vai é que a fazer gente bem, tá fazendo certo? Isso, como é que fica esses pinos aí no tabuleiro, né? E aí começa também a investigação, eles fazem muito entrevistas com individuais, fazemos juntos, a maioria das vezes sempre juntos, mas para entender e tatear o que estava na minha cabeça, o que estava na cabeça da Larissa, da Maiara, do Paulo César. E se cria esse mapa estratégico com caixinhas mesmo, sabe? Com setas, a gente tem que ir para cá, para isso, temos que atingir esses... Vai despertando em nós necessidades que a gente nem fazia ideia de que precisávamos. Estavam ali, mas não eram vistas. Exatamente é aquela isso. Coisa, às vezes está embaixo do seu isso. nariz e você não percebe. Clau, exatamente Por isso que é importante isso. a consultoria, né? E Que legal. aí começa esse processo nosso de desenvolver nossas estratégias para Octopus para os próximos anos, metas, missão. Tem que ter claro missão, visão, valores. Às vezes a gente acha que isso daí é meio bobeirinha, mas não. É preciso que a gente tenha isso dito até para compartilhar com os colaboradores, engajar, mostrar todo o empenho, fazer cursos. Olha, curso em cima de curso, Cláudio, tem dia que a gente fica... Mas é parte desse processo, para nos empoderarmos mais, para termos ainda mais bagagem, mais condições para atender o que a gente espera, para atingir nossas metas, que hoje a Octopus, ela sempre, na verdade, sempre foi, né? Nós atendemos contas privadas e contas públicas. Contas públicas que é prefeituras, autarquias, câmaras... E os privados corporativos, que é marcas privadas, como a própria TV, aqui é uma marca empresa, privada, sim. exato, um supermercado, né? E nisso, a gente define claramente que um dos nossos objetivos, né, é nos tornarmos referência em comunicação pública no país. Então, a gente já vem trabalhando isso. E ser competitivos em clientes privados, com grandes marcas, assim, com marcas representativas, que ela tem o desejo de se comunicar, entenda minimamente a importância da comunicação para o seu negócio e quer fazer um trabalho de comunicação. Então, são marcas relevantes que já entendem o diferencial que a comunicação, que a publicidade traz para o seu negócio. Né? Perfeito. Então, a gente decide sobre isso. Então, ser referência em contas públicas nacional e ser competitiva no mercado privado, atendendo contas de relevância, para levar sempre o nosso diferencial, que a gente tem o seguinte, né? A gente não faz comunicação por fazer. Tudo que a gente constrói, realiza e coloca no mercado é porque nos embasamos, estamos trazendo informação que você vai estar mais... Exato. Atual, né? Eu te levo informação para que você esteja mais embasada para tomar suas decisões. A publicidade é isso. Não é mais só aquilo de venda, Ninguém salgadinho que vende qualquer isso, coisa, né? É conteúdo, que não né? tem saúde, tem que vender. Não é assim que funciona. Então, são 48 anos se reinventando. Sabe? A gente tem nosso slogan, que é atemporal como toda grande ideia. A Octopus, ela é isso. Então, você tem que entregar a verdade. Tem que ser verdade. A assim, base é essa, exatamente. Né? Tem valor e tem princípio a comunicação que eu faço, que é para poder
dá condição para que um consumidor, um munícipe, enfim, tenha condições de tomar uma decisão. O que eu faço com essas informações? Ela me esclarece. Percebe? Perfeito. E traz conteúdo, ela não só vende. Exato. É isso, aí né? você vai tomar a sua decisão. Eu te mostro a verdade ali, que é dentro do que é o jogo colocado, que eu falo o jogo seguinte, do briefing que chega pra gente, né? Do cliente, ó, preciso disso, disso e disso, e vamos montar uma campanha. E ali a gente vai trabalhar com os pontos verídicos. Ó, antes da gente falar, então, de prêmios, que eu sei que a Octopus já recebe vários, eu queria que você contasse, assim, um case de cada. Um case público, dá pra contar? Dá. E um privado, que você tenha amado fazer, aquela conta que você falou, ai... Não, todas as contas eu acho que a Carol gosta de atender, né? Atendimento não pode ter conta preferida. Então, nessa que a gente fez as divisões, digamos assim, das áreas, eu fiquei com novos negócios corporativos, contas privadas. E a gente tem o Michel Aib, que é novos negócios, contas públicas, gestão pública. Então, eu tô numa área, ele tá ali na outra, mas a gente se interage, claro, né? Para fluir tudo junto. Então, assim, houveram tantos trabalhos. A Larissa, que vale mencionar também, ela tá como co-CEO da Octopus, trabalhando toda essa governança, gestão. E a Maiara, como eu mencionei, diretora administrativa financeira. Que bacana, em mulheres, né? Que esse é o detalhe que eu também ia mencionar, né? Assim, do valor de hoje termos uma agência que o nosso mercado publicitário, vou te falar, né? Você deve saber, né, Clau? É muito masculino, vem se quebrando, vem se quebrando. A gente está aí com a presidente da Sinapro, que é o nosso órgão, é o sindicato que traz as balizas, os preços para o nosso mercado publicitário, né? É um sindicato mesmo, mas de agências e não de publicitários, né? E, então tá tendo já algumas quebras, tá vindo mais mulheres e tal, mas a Octopus hoje, de uns anos para cá, conduzida por mulheres, tanto que a maioria dos nossos colaboradores, os meninos têm que aguentar a mulherada, porque são muito mais mulheres, né? Até a gente se reconhece muito mais. Todo mundo entra na TPM junto. Tem isso, mas a gente consegue entender, porque a gente sabe o lugar de cada uma de nós, né? Sim. Então, é muito especial o nosso ambiente, as nossas convivências, os meninos são fantásticos, eu falo meninos, né? Todos os nossos profissionais. Mas, voltando para a tua pergunta, aí tem essas divisões todas. Nesse caminho, a gente tem muitas realizações, contas relevantes. A gente tem a Câmara de São Paulo, que é uma das maiores da América Latina e do nosso país, que é a Câmara aqui em São Paulo. A gente fez um trabalho para as mulheres que foi fantástico, foi de violência, então houve a busca, porque a Câmara, Clau, ela é muito voltada para o atendimento digital. Fazemos comunicação offline também, tem as campanhas offline, mas o foco maior é digital. O digital. E para você ter uma ideia, nós temos o maior engajamento e participação dos munícipes, que não existe Câmara nenhuma. As pessoas aderem, as pessoas querem participar, as pessoas vão até a casa do povo, sabe? Mas a gente trabalha por um suporte que leva essa verdade, essa aproximação para o munícipe. Vem que a casa é sua, vem participar, vem contribuir, vem colocar seus pontos. Exatamente. E nesse que tivemos do mês das mulheres, falando sobre a violência, que existe o feminicídio, né? E com tantos casos, né, do final do ano para cá. Essa coisa que é inacreditável, o que a gente tem para dizer, para falar sobre isso também, sim, né? Isso fomentou muito, isso teve muita ligação, fez sentido, adesão, foi um sucesso, teve mídia, uma campanha completa. Teve TV, comercial de TV que a gente fala, né? Teve muita aderência, então foi algo muito bacana. Depois, se quiser, eu até compartilho o vídeo, depois passo aqui para o canal, para que possa ser visto, né? E
TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é uma conta nacional, que vai ter aí, está tendo uma série de campanhas maravilhosas também, que a gente tem orgulho de poder participar, porque aqui o que se trata não é partido político, né? É a entrega de um serviço, uma prestação para os cidadãos, né? Então, teve a paz nas eleições, na última eleição, que foi fantástico também, e que com certeza renasce para novamente esse ano, para que haja isso, né? Que a gente busque... Por favor, né, gente? Especialmente no digital. Exato. Que, né, as pessoas costumam fomentar mais e porque exaltar fica os ânimos mais no digital. meio um território meio solto, né? Exato. Assim, a gente tem que ter cuidado com o que houve e tal. E teve os 30 anos da democracia, que depois também a gente vai poder falar aí num outro momento, me parece, que foi o lançamento a semana passada da urna eletrônica do mascote a Pilili. Que legal! Comemoração aos 30 anos da democracia, então ela vem para justamente ser essa mascote. A gente vai trazer para mostrar? Acho que vai, que eu soube, parece que vai. Então tô fazendo um teaserzinho aqui, só uma puxadinha, que é o que está mais quente, foi a semana passada, foi o lançamento com a Carmen Lúcia, com a ministra, mas ela agora sai, e hoje, se eu não estou enganada, veio o novo presidente do Supremo, que é o... Esquece para lembrar, eu vou lembrar o nome dele, que inicia hoje. E aí agora vão haver campanhas com a Pilili, com o apelo da democracia, do bom senso, do não à violência. Né? Ela entra como mascote, como foi, ele tem tido muita brincadeira, como foi o Zé Gotinha. Tivemos o Zé Gotinha no passado. Exatamente. Né? Na verdade, ela entra com conscientização. Exatamente. Porque eu acho que... Eu não sei se você tem essa impressão, até porque nós éramos muito jovens, mas eu tenho a impressão de que uns 10 anos para cá, as coisas têm ficado mais acaloradas no setor público, né? E todo mundo tem voz para querer dizer e falar, e isso acho que ferve ainda mais, né? Exato. Isso aqui, todo mundo é um canal de comunicação, né? E aí veio a necessidade agora de ter um mascote para trazer essa consciência. Para buscar acessar, inclusive, que pega bastante, e que é uma estratégia também do TSE, né? Que é visualizar o futuro, os futuros eleitores, né? Então, as crianças lúdico, de hoje, né? As crianças hoje, o lúdico, né? A mascotinha, você digita nela, ela faz o barulhinho dela. Pirilili. Então, assim, tem a interação, a criança quer brincar. Por isso que ela é Pilili, o nome. Por isso ela é Pilili. Amei, gente. Ó, tudo conectado. Que bonitinho. É a Pilili. Então, ela vem também para contribuir com a formação do futuro dessas crianças de agora, futuros eleitores, com essa busca de conscientização, né? Da democracia e o apartidário disso tudo, né? Isso não tem partido, o que tem é a busca por melhor para os nossos cidadãos, né? Ai, gente, amei isso. Não vejo a hora então de ver. eu já fiz aqui, até falei demais já. Agora, e no setor privado? Vai, um case pra gente. E também teve que chegou essa semana, a gente conquistou a conta do Detran. Olha! É bem legal, a gente está muito feliz. A gente também tem a usina de Itaipu, que ela é binacional, ela é tanto no Paraguai quanto no Brasil. Desenvolve também trabalhos... Olha o nosso ABC, gente, que orgulho, né? É o nosso ABC para o Brasil, quiçá depois outras fronteiras, né? Essas são as ideias. Que demais. E não para, né? E como que é a rotina, Carol? Como que é? Vai. É bem dinâmico, é bem dinâmico. Maiara, Larissa, e aí, vocês acordam, como que vivem? E fala, bora que a gente tem que organizar as caixinhas, né? Mas assim, é um time muito bacana que já lida muito com a gente, sabe também do ritmo. Tem a comunicação na veia também, então a gente realiza muita coisa e o time constrói. Mas tudo tem uma linearidade e um fio condutor, que é o planejamento estratégico, né? Isso dentro da Octopus e para os nossos clientes. Então, os dias são sobre as nossas entregas, né? O que está nas caixinhas, na esteira, na produção, dentro da criação, no forninho que a gente fala, está no forno. E que vai saindo e vai sendo entregue para os clientes, que daí é a equipe de atendimento que faz esse
trafegar das informações, que absorve os dados para nós, traz, a gente trabalha, fomenta, planeja, cria, faz muito brainstorm, né, que é discutir o assunto, ser lúdico, né, e leva de volta depois para o cliente, né? E dentro dessa estrutura toda, tem todo o aparato de mídia, de produção, desde o departamento... Qualquer campanha que a pessoa queira, seja no PDV, aquelas ponto de venda, de varejo, isso, enfim, ou uma campanha só digital, tudo no Octopus. Vocês boa, Clau. Boa, deixa. A Octopus, ela é uma agência que a gente falava antigamente, 360, que quer dizer o quê? É uma agência completa. A gente atende e faz consultoria, planeja desde um cliente online, vou falar assim, digital, a um cliente offline, que são vastos aí, que são campanhas que você vê na televisão, são campanhas que você vê nas revistas, em outdoors, em rádio, nos mobiliários urbanos, enfim, uma série, né? Cinema. E o digital, que também fomenta muito. E nesse leque, a gente tem planejamento, a gente faz tráfego, que daí eu vou para o digital, a gente faz as performances, a gente faz planejamento estratégico de mídia, planejamento estratégico de comunicação, é o serviço completo. Faz promoções, que como a Cláudia deu o exemplo do varejo, então a gente atende também o varejo, faz promoções, cria, idealiza, cria premiações, conversa com a Caixa Econômica, né? Para validar sorteio, exatamente. É um mundo de possibilidades de comunicação e que a gente tem isso dentro da nossa empresa. Nossa, Carol, você falou de sorteio, me veio uma memória. Eu trabalhava em agência de marketing promocional, uma época da minha vida. E eu lembro que a gente fazia vários sorteios. E um deles era um voo para gravidade zero, lá em Miami, que era bem legal. E eu acho que foi a última leva de cartas. E tinha um rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, ele era muito conhecido pelas agências publicitárias, porque ele ganhava todos os sorteios. Ô, louco! Para todos os sorteios. Às vezes podia ser diversas marcas, supermercado, shopping, Knorr, marcas de bala, de sorvete. Ele mandava ali 5.000 cartas. Ele levava, né, direto ali no sorteio. E ele sempre ganhava. Eu falava... Aí teve um dia que eu falei, ele já foi até entrevistado pelo Jô Soares. E aí fui eu que fui fazer o sorteio. Eu falei, eu vou, mas eu não vou pegar a carta dele. Ele já ganhou muito sorteio. E era ele. E agora, hoje em dia, é tudo digital, né? Todos os sorteios. São a maioria. Aquelas né? rifas, elas são válidas quando as pessoas fazem? Digitais? Até onde eu sei, sim. É regulamentado também. Se alguma empresa quiser fazer, pode? Eu acredito que sim. E depois eu tenho até que checar, seguramente. Mas eu entendo que sim. Olha, porque gente, tudo é regulamentado. A gente tem que submeter. Não é simplesmente ir lá e fazer Se ela vê qualquer situação, ela nega e não permite. Na rede social, viu, gente? Tem que tomar cuidado. Exatamente. Mesmo na rede social, que usa muito essas eletrônicas, né, que faz automaticamente. Não pode, tem que ter cuidado, tem que estar. Como como é que você depois valida que isso tudo está correto? Tem um passo a passo para seguir, né? Exatamente. Não é assim. Agora, gente, deixa eu contar uma história para vocês com a Carol aqui. Vocês sabem que eu vim pro ABC em 2008. Quando foi 2009, eu morava... A Octopus fica lá na Dom Pedro II, Fica certo? ali na Dom Pedro. Eu morava num prédio do lado, um prédio amarelo. Sim. No meu apartamento dava pra ver. Que desce a ver. Dom Pedro, né? Isso. Indo pra São Caetano. Exato, indo pra São Caetano. Ai, meu Deus, lá vem. E aí, vou contar. Será que eu vi a Carol fazendo? Ai, meu Deus. Aí, eu mandei um e-mail, porque eu falei assim, eu não vou mandar meu currículo porque eu sou vizinha deles. Mandei um e-mail, falei assim, eu queria falar com o diretor de atendimento, na época era um homem, 2009. Luiz Carlos. Pode ter sido. Luiz Carlos, Tadeu Teixeira. Isso falecido. Mesmo. Era ele. Ele mesmo. Eu já estava lá, mas eu ainda estava mais iniciada. Ali foi que ano? Você falou 2009. Ah, não, já estava lá, não é. 2008, mas ele era o diretor de atendimento. E aí mandei um e-mail para ele e ele me respondeu, ele falou, que legal de você querer vir aqui. Eu falei, eu queria ir tomar um café, não precisa estar contratando ninguém.
E aí eu falei, eu sou sua vizinha. O dia que você estiver precisando de alguém, aí ele me levou lá na churrasqueira, porque tinha uma área de churrasqueira. Exato. Conheci a agência inteira. Enfim. Temos ainda, viu, Clau? Só que mais ampliada hoje, graças a Deus. Já era um lugar eu tinha gostoso, eu tinha que ter trazido fotinho. Da próxima você vai trazer. Porque a gente vai ter que trazer a campanha. Vídeo, né? Tinha que ter trazido. Prestou atenção, né? Tem próxima entrevista. Aí... Pra mostrar, para as meninas poderem ver, né? É muito gostoso. Era uma casa enorme. Ver a cara de como é que é uma agência, né? Exato. Meio ali por dentro. E aquela loucura gostosa, né? O departamento de criação. É bem vivo, é bem vivo. Ali não tem ninguém quieto. Planejamento, isso. E todo mundo muito feliz, né? Acho que o clima de agência é esse. É gostoso. Tem muito trabalho. É isso que eu ia falar, Clau. É estressante, é exaustivo. Mas a gente busca se lembrar disso, né? Por que a gente está aqui mesmo? Exatamente. A gente ama o que faz, né? Enfim, eu estava naquela época procurando várias oportunidades. Eu também queria muito uma oportunidade para trabalhar com eventos. E aí, enfim, terminou que uma agência tinha me chamado de eventos. Daí uma semana ele me liga falando, surgiu a vaga no Octopus, quer vir? E eu tinha acabado de aceitar. Jura? Então você ia ser nossa colega de trabalho. Ia ser atendimento. Assistente de atendimento na época. E eu tenho certeza que você se daria muito bem, né? Porque você também é super comunicativa. Eu sempre gostei dessa. Eu era do atendimento, sempre gostei. Legal, quando você falou de atendimento. Ia ser muito legal poder ter ainda. E hoje eu tô aqui com uma jornalista fantástica, né? Não é legal? Brilhou, olha só. O caminho foi pro. Tudo acontece como tem que acontecer, né? Exato. Não, mas eu fiquei tão feliz com a resposta dele, porque eu acho que foi um prazer, foi falar, eu acertei. Eu fui até lá para tomar um café, não tinha proposta na época, e se eu quiser um dia, tenho portas abertas. Aí terminou que, enfim, eu fui para essa agência, fiquei o tempo que eu tinha que ficar lá, engravidei e decidi empreender. E não fiquei mais na agência, no ritmo de agência, porque é o que a Carol falou. É bem louquinho, é bem puxado. Tem dias que eu vou para lá que eu fico... Tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Tem horário para sair. Ainda mais atendimento, tem que esperar a aprovação do cliente. E também a gente foi aprendendo a trabalhar, né? Otimizar mais, fomos educando mais também. O mercado foi se educando, se transformando, né? Porque foi um boom também, era né? Muito nesses anos 2000, muita né? loucura de trabalho, né? Então a gente... Teve a impressão de que estava dando um passo para trás, não, mas a gente estava avançando, né? Muito mais com qualidade, com entrega, porque, como a gente disse, somos mulheres, sou mulher, sou mãe, tenho meu filho, então eu tinha tudo para fazer acontecer além da Octopus, né? A minha casa era Octopus, tinha vezes que eu saía ali, meia-noite, 1h da manhã, eu não via às vezes meu filho, né? Então... Quando eu percebi, parece que eu estou meio que repetindo, né? Que como eu iniciei falando, nosso pai estava construindo e que está tudo certo. A gente agradece porque hoje a gente tem um sonho iniciado e pode viver esse sonho, né? Continuando a realizar esse sonho. E aí eu comecei a questionar e a falar, mas está certo isso? Não está certo, porque eu estou perdendo o meu tempo também, né? Com meu filho, o crescimento dele. Então, a gente foi aprendendo também a trabalhar e a viver de uma forma mais disciplinada, mais produtiva. Equilibrar melhor esses pratos, exatamente, né? Porque, como sabemos, nós mulheres, a gente tem que atender tudo, né? Todas as frentes que são necessárias para existir nessa vida. Tudo com a gente, né? Impressionante. Agora, Carol... Você falou do seu filho. Ele também seguiu o mercado publicitário? Ele não. Se um dia ele entrar nesse viés, vai ser como empresário apenas da comunicação, mas ele é médico, cardiologista, não foi para essa área nem ele foi para a área da saúde como avó, então. Como avó. Teve aí uma ancestralidade, conseguiu fazer um outro viés. Já que as 3 meninas foram para o pai, pelo menos o neto, menino, deve ser mimado, né? Olha, o menino, ele é o primeiro neto? O primeiro neto. Depois, e ainda menino, o sonho do seu pai. Sonho do italiano. O meninão, né? Veio o Giovanni, meu Giovanni. E eles são muito amigos, mas tem meus outros sobrinhos também. O Enzo, que tem 21 anos. Tem o Luigi,
jovem, 14, e temos agora a Pitiquinha, que é a Pietra, que aí ela é a rainha da família Ferrari, né? Porque a única menina que faz e acontece sobre todos. Ó, e daqui 20 anos ela tá lá, hein? Olha, vamos ver, viu? Porque eu tô achando que ela também é bem comunicativa, bem despachadinha, com 1 ano e meio. Ai, gente, que delícia. Fala e conversa, a gente brinca, fala, quando ela tá por aí com todo mundo, a nossa vereadora, né, brinca porque se comunica como os vereadores, fala com todo mundo, articulada, cumprimenta, manda beijo, assim. Então, parece que essa pode ser que vá para a comunicação, mas quem são diz, as meninas, são as mulheres, né? É a hereditariedade feminina que está fazendo a comunicação continuar e permanecer dentro do Octopus. Ai, que bacana. Vocês viram que gostoso, gente, a gente conhecer um pouquinho do coração de uma empresa, de um histórico. E foram tantos pontos importantes nessa entrevista hoje. Primeiro, da empresa familiar, que muitas pessoas às vezes vêm com aquele pré-conceito de que, parece que não é tão consistente. Exato. Né? Que é só uma herança, é uma continuação. E não, olha quanto estudo, olha toda a estratégia que elas utilizaram. Nos submetendo até hoje, sabe? Entendendo nossos papéis, a nossa responsabilidade para dali adiante ter um conselho administrativo. Enfim, a gente quer crescer e evoluir. E vai escalar cada vez mais, muito né? Muito mais. E como eu estava dizendo, a felicidade de também essa semana ter podido a conquista do Detran, que é uma conta, é uma marca, é um prestador aí de serviços importantíssimo para a nossa sociedade, né? Claro. E começa agora essa nossa jornada dentro do Detran. Fomos uma das 3 agências, estamos ali no raio da colocação. E trabalhar e fazer a coisa agora acontecer. E teve ali a seleção de agências. Então, isso acontece, teve uma apresentação. Clau, isso acontece por licitação pública. Ah, tá. Como eu estava dizendo que a Octopus ela atende contas públicas e privadas, né? Sim. E nas contas públicas é sempre mediante a licitação. Nenhuma conta pública, ela existe, ela se torna apta se ela não passa pela licitação. Pelo processo de seleção, né? E diferente da privada que pode abrir concorrência. Que abre concorrência, exatamente. E e as licitações, elas requerem muita capacidade de existência das agências, né? Tem que ter índices, comprovar índices, tem que ter solidez, tem que ter respaldo financeiro, é uma série de atestados que tem que ser apresentados, né? Para que você seja apta para participar e dar segurança para aquele órgão, para aquela instituição pública que você tem condições de atendê-lo. Gente, olha que máximo. Então não é assim, não é assim, não é qualquer um que pode ir. Não é uma indicação, não é nada disso. Não existe isso. Se você não tiver as exigências que pedem no edital, você tem que ser isso, tem que ser isso, tem que atender isso, você tem que ter X funcionários, inclusive, você tem que ter funcionário assim, funcionário assado, você tem que ter softwares, é uma série de requisitos. E fora todas as certidões que a gente tem que apresentar, documentos. Então, é muito um sério, processo, né? um caminho muito certo. Isso, é um caminho muito sério que a gente faz e realiza com muita responsabilidade. Aí, que orgulho, muita né, da gente. Eu amei conhecer mais essa vertente, essa história. Eu já tinha amado aquela minha primeira impressão há 16 anos atrás? Nossa. 17? Gente, 17 anos atrás. Nossa, muito tempo, né? Tem que voltar agora. Agora você vai para tomar um cafezinho lá comigo, ver como é que tá a nossa carinha. A gente tá em reforma lá. E de verdade, Carol, nessa minha primeira impressão, há 17 anos atrás, foi super positiva, foi super gostoso, fui super bem recebida. Ele passeou comigo por todos os departamentos. Eu amei tudo. E hoje em dia, podendo ter acesso a você, conversando com você aqui no programa, de verdade. Vai ser um prazer você ir até lá e a gente fazer um tourzinho. E a energia gostoso. É muito bom. Por isso que prosperou, por isso que vai prosperar cada vez mais. Amém, porque é essa energia boa. É a galera que está lá para trabalhar, para colher, para fazer o bem, para entregar. Sem um time, a gente não faz nada. E um time feliz, que é claro.
todos os dias, aquele corre-corre. Óbvio que tem uma dorzinha de cabeça boa. Se tem. Mas o que prevalece é isso, né? Essa boa energia, isso que é muito gostoso. Sim. Agora, fica o convite aqui na frente de todo mundo, inclusive, viu? Você que está aqui sentado, ó, não está nem me ouvindo. Não. Mas é para essa pessoa, para a Carol voltar ao programa para a gente apresentar a Pilili. Não sei se ia ser no jornal. Ia ser no jornal? Não sei. Mas pode ser aqui já ficou também. Um teaser, pronto. Fica. E a gente vai lá na agência para mostrar e para tomar um café junto com elas. Favor. Combinado? Estão mais que convidadas para poder participar e estarem lá junto com a Clau. Perfeito. Vou receber de braços abertos todo o seu público, sua audiência, as mulheres todas, que eu tenho certeza que são antenadas, estão contigo, conectadas, né, Cláudia? Exato. E aprendendo podendo conhecer, não aprender, mas enfim, acho que aprender também, conhecer um pouquinho desse universo da comunicação, da publicidade, né, de uma agência, porque tem meio que uma magia em cima de agência, né? Ai, publicitário, acho que é tudo meio... tudo maluquinho, não tem responsável. Não, o negócio é sério. O estudo é tão sério, gente. É empresa, é pegada séria, é responsabilidade, mas a gente cria com maestria, com a coisa, é pelos poros, né? Sai da gente, assim, com muito prazer, de estar atendendo e criando soluções para os nossos clientes, né? Muito feliz. Você vê o ver cliente... as soluções darem certo, né? Darem que é o certo, principal. a gente realizar aquelas ideias, né? E ver que o cliente olha para você e fala, puta, era isso que eu queria, era isso que eu precisava, veio na medida. Então, é sempre gratificante. E transformar a história de uma marca, né? Porque a publicidade faz isso. Nossa, se é, claro. Você transforma. Houveram várias marcas que passaram pela agência. Eu espero poder contar num outro momento também, onde houve essa transformação. Foram anos de trabalho conjunto, mas no momento certo, a gente conversa depois. Eu quero. Adoro saber essas histórias para a gente entender. Porque para nós que estamos do outro lado, que somos leigos, a gente olha determinada virada de uma marca e a gente fala, nossa, mas como? Parece que foi fácil, mas o caminho, ó, tem ali, ó, tem que ter começo, meio e fim. Então... você também comentou dos privados, Clau. A gente atende a Tereskin aqui em São Bernardo. Acho que ela tá ali na Anchieta. Sim. Que é... Comecinho da Anchieta, Tereskin, né? É, no meio ali. Acho que é no meio ali, isso. E é uma indústria de farmacêutica ali, de cosméticos, né? Cosmético farmacêutico também. E de beleza, né? A gente já está atendendo e está tendo também a conquista de uma conta também super importante, que é a Mazurk, que é de papelão, embalagem, ali em Mauá. Também uma empresa que já tem aí sua solidez para mais de 20 anos de empresa, uma das maiores no país. A gente também conquistou essa semana. Então, assim, várias coisas acontecendo, chegada de novos clientes, e isso é muito feliz, né? E podem chegar mais clientes, inclusive, mais, que né? A gente está aqui para atender. Carol vai ali atender os novos negócios, inclusive os privados. São os privados com você, né? São os privados, com a Carol. Os privados. Aproveitem e tomem um café com ela lá onde eu falei. Bem. Naquela área gourmet. Uma delícia, vocês vão se arrepender. Na área gourmet, que daí vocês vão poder conhecer para a gente tomar nosso cafezinho, fazer umas fotos, uns videozinhos. Mas venham, porque vai ser um prazer conhecê-los, falar um pouquinho, tê-los conosco. É sempre bom aprender com o novo, com essas novas possibilidades. Uma alegria. Perfeito. Vem que vai ser demais. Carol fala bem, né, gente? Só acho que ela deveria ter um quadro de marketing, assim, para falar com ela. Já pensou? Fica a ideia aqui, viu? Obrigada, Carol, por ter vindo ao programa. Amei falar com você. Também, Clau. Primeira vez estar aqui com você. Eu amei. Te espero mais vezes. Você é uma linda, deixa a gente super à vontade. Olha lá, já tô falando até com o meu bastidor. É muito gostoso conversar. Que delícia. Se deixar agora, eu tinha mais um monte de coisa para falar. Mas a gente fica agora aqui. E aí o tempo voou, eu até achei, mas tudo isso não vai dar. O que a gente vai falar em tudo? Ainda que eu terminei um pouquinho antes pra gente bater mais um papo aqui depois, tomar uma água, entendeu? Sim, e pra ela vir de novo, porque aí a gente bate mais uma hora de papo, porque tem assunto. Dá pra gente contar mais cases, não é? Ó, o pessoal tá aqui, ó. Ó o horário. Gente, ó. Tá duas mulheres que gostam de falar. Então
Então pronto, obrigada, viu, Carol? Vamos Eu terminar que hoje? agradeço. E você volta, Vamos terminar então. hoje. Muito obrigada, foi muito legal estar aqui com vocês. Um beijo para todas e um beijo para o Carreiros, para você. Obrigada pela oportunidade em falar um pouquinho do Octopus para vocês. A gente que agradece, viu? Beijo, obrigada e fica feito o convite. Se as meninas quiserem vir Aceito. também, Vou podem trazer, vir. vamos sentar aqui no seu sofazinho. Combinado, fechado. Ó, gente, obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho. Espero que vocês tenham se inspirado com as histórias da Carol aqui com a gente e que, se você é daqui da região do ABC, que você sinta cada vez mais orgulho da sua cidade, dos negócios que aqui acontecem também, como a Octopus. Olha que história bacana. Você já sabia? Depois vocês comentem. Coloquem aqui nos comentários se vocês já conheciam a agência, se já sabiam da história. Ou se você, assim como eu, também já foi um dia pedir emprego lá. Me conta, tá bom? Ô, Cláudio, sabe o que eu queria falar? Meu Diga. o Insta do Octopus, posso? Pode, claro. Posso Fala o deixar de Insta aí falar pra do nosso gente. jabá. É Octopus Comunicação e é Octopus com underline. E tem o meu, Caroline Ferrari 09. Então, @CarolineFerrari09, já tá ali. Ai, o tá dela ali, eles ah colocaram. lá, pronto. E aí depois lá vocês vão ter os links também para Octopus, caso vocês ainda não tenham conseguido anotar aqui, né? Beleza. Então a gente espera vocês lá no Insta da Carol também. Beijo! Agora Beijos, sim a gente obrigada. vai embora e depois a gente volta com mais mulheres conectadas para vocês. Até!